Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. E esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês o Wagner Granja Victor. Quem não conhece, está perdendo. Figuraça, ele é engenheiro pela UFRJ, administrador de empresas pela UERJ, tem curso de pós-graduação em finanças pela Fundação Getúlio Vargas e em gerência de projetos pela Harvard University. É um profissional polivalente, como vocês vão ver, com experiência em tudo que você pode imaginar: siderurgia, energia elétrica, óleo e gás, saneamento, educação, entre outras. Vocês vão conhecer o Wagner. Se você não conhece, é a hora. Se você já conhece, reveja o grande amigo que vocês têm aqui. Wagner, bem-vindo aqui. Antes de eu fazer uma introdução para você falar de você mesmo, vamos fazer um assunto que mais importa aqui. O seu time, rapaz, o Fluminense, foi do céu para o inferno rapidamente. Só aqueles caras entendiam o Fernando Diniz. Fala para mim, o que aconteceu que jogava um bolão e acabou no nada? Conta para mim. Na realidade, o Fluminense foi abençoado por Deus naquele período e depois certamente não fez o que tinha que ser feito e saiu do céu ao inferno de maneira muito rápida. Mas aquele momento talvez tenha sido um dos momentos mais brilhantes da história do futebol brasileiro. E por acaso o Fernando Diniz ficou celebrado naquele momento. Mas é uma pessoa inteligente, mas muito cabeça Muito. dura. Hoje nós estamos sentindo o Fluminense, nesse momento, o quase campeão das Américas, há um pouco mais de um ano, ele está correndo o risco hoje de sequer ficar na Taça Rio, que é o segundo campeonato do Campeonato Carioca. Então, para tu ver como é que está a situação hoje. Rapaz, era um time que jogava bonito, toque de bola impressionante e acabou do nada, do nada. Eu É verdade. Eu sou palmeirense, então eu posso torcer. Aí no Rio eu torço contra o Flamengo, então não tem problema. O Fluminense é Não, bem. todos torcem aqui no Rio contra o Flamengo, menos os flamenguistas. Aqui em São Paulo é o Corinthians, é a mesma coisa, a mesma coisa. Vamos lá, então. Fala pra gente aí. Vamos começar com o professor Água, né? Vou começar por educação. Como é que foi sua experiência, como secretário de educação no Rio aí? Como é que você foi parar lá, né? Quais as dificuldades que a gente tem para melhorar o nível da educação no Rio e no Brasil como um todo? Como é que você vê isso? Não, a educação foi. Eu tinha acabado de largar a SEDAI, que é a Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro. Eu fiquei 8 anos como presidente da SEDAI. Fui o presidente mais longevo da história da empresa. E eu sou conhecido como um consertador de coisas, né? Um colocador de estruturas em bom funcionamento. Eu peguei primeiramente a FATEC, a Fundação de Amparo às Escolas Técnicas, assumi a presidência da FATEC, e logo depois que eu acertei a FATEC, o Rio de Janeiro e muitas escolas no Brasil entraram num período que era um movimento chamado Ocupa Já, junto com greves. Então, o então governador Dornelles, o Pezão estava doente, me chamou e me deu a missão de eu assumir a Secretaria de Educação. As escolas estavam em greve há mais de 100 dias, tinham quase 150 escolas ocupadas, e eu tinha a fácil missão de assumir o maior órgão do Estado, com 25% do orçamento, 85 mil servidores na ativa, 90 mil servidores inativos, com as escolas todas ocupadas, inclusive com a sede da secretaria ocupada. A gente fez todo um processo, uma retomada, conseguimos botar os salários, ficaram totalmente em dia, conseguimos restabelecer grande parte das demandas, fizemos o maior programa de reforma das escolas da história do Rio de Janeiro, porque conseguimos repassar os recursos para próprios diretores fazerem, ao invés de aquela administração centralizada, eu passava verba, definia a prioridade com os diretores, eles faziam contratação local, montamos o melhor programa de merenda escolar do Brasil, disparado, levantado pela CGU. A CGU fez uma pesquisa e nós ficamos em primeiro, muito acima de qualquer segundo lugar. Isso tem um reflexo fundamental e muito pesado na questão
da evasão escolar. As pessoas entendem que evasão escolar é um conjunto de ações, mas a principal ação certamente é você ter comida e merenda de qualidade. E o Rio de Janeiro teve um crescimento muito positivo, pagamos todos os salários em dia, que era na demanda, antecipamos salários e ainda saí da secretaria deixando dinheiro em conta. Esse movimento que acontece hoje, inclusive das escolas do novo ensino médio, o Rio de Janeiro foi pioneiro. Nós saímos, para dar um exemplo, quando eu entrei lá, nós tínhamos 90 escolas com tempo integral, eu deixei com 230 escolas em tempo integral. Ou seja, eu implantei em pouco mais de 3 anos, mais escolas em tempo integral e todas técnicas do que toda a história da Secretaria Estadual de Educação. Então foi um trabalho muito interessante. Eu já tinha atuado na área de educação, estruturando os cursos de engenharia e de tecnologia da Estácio de Sá, um pedido do então criador da Estácio de Sá, o professor Uchoa. Então, uma área que eu gosto muito, sou professor também, dou aula ainda dou aula na Fundação Getúlio Vargas, na área de pós-graduação em petróleo, mas foi uma passagem muito interessante pela dinâmica que é a Secretaria de Educação, o que mexe a Secretaria de Educação. Imaginem que são 1.250 escolas, são 1.250 culturas diferentes. Não se tinha uma eleição para escolher diretor há quase 15 anos. Eu fiz a eleição para todas as escolas e respeitei o resultado, independente da matiz ou ideologia de todas as escolas. Então, foi um trabalho muito dinâmico, muito Legal, interessante. muito legal, muito legal. Bom, E parabéns. implantamos, por exemplo, na sinergia com a área de água e meio ambiente, nós implantamos a primeira política de educação ambiental do Estado. O Estado não tinha uma política de educação ambiental nas escolas. Era discutida há 10 anos, mas não era finalizado. Criamos algumas escolas técnicas voltadas ao meio ambiente, especialmente ali junto à siderúrgica da Thyssen. Criamos disciplinas transversais, criamos chamados cursos de empreendedorismo. Então, foi um trabalho muito interessante. Muita gente destaca esse momento, e um momento, inclusive, que é copiado hoje em alguns outros estados. Muito bom, muito bom. E quando aí, então, você falou lá da SEDAI, você saiu da SEDAI, você estava na SEDAI antes, ficou 8 anos lá, né? Quais os desafios da época que você estava lá e de hoje para o saneamento do Rio de Janeiro, para que consiga atingir a plenitude? Bem, E como é que você antes de ir para a encara... SEDAI, o Everton, a SEDAI, antes de ir para a SEDAI, eu fui 8 anos secretário de Energia, Indústria Naval e Petróleo. Ou seja, eu implementei, eu sou funcionário da Petrobras de origem, estava cedido na Petrobras, retornei à Petrobras atualmente, retornei à Petrobras, sou funcionário de carreira, sou engenheiro de carreira da Petrobras. Atualmente, não estou falando aqui pela Petrobras, mas eu trabalho junto à presidência da Petrobras, eu sou o gerente executivo dos principais projetos estratégicos da empresa, e naquele período que eu estava na Petrobras, eu fui convidado pelo então governador Garotinho, que tinha sido eleito, para ser um secretário de uma atividade que era fundamental do Rio de Janeiro, energia, indústria Claro, naval e petróleo, que foi ampliar a geração de energia, fazer o programa de eletrificação rural do Rio de Janeiro, implantar a política petroquímica, o GNV, que é um projeto que eu me orgulho muito, que as pessoas hoje é uma realidade, mas a gente deu uma dinâmica muito grande, reabrimos os estaleiros, e em função desse trabalho, depois de 8 anos, né, porque 8 anos é muito tempo numa é, coisa, eu fui convidado e assumi a SEDAI, que era a companhia de saneamento, ela estava quebrada, dependia mensalmente de um aporte de recursos da União, sequer tinha balanço, e fiz todo um trabalho de reestruturação da empresa, que foi desde colocar um auditor independente padrão Big Four, que foi a PwC, até restabelecer registro na CVM, registro no SESMIT, ou, pasme, a SEDAI sequer tinha outorga do uso da água do Guandu. Nós usávamos água do Guandu, mas não tínhamos outorga da água do Guandu. Então, na SEDAI foi um trabalho muito decisivo, como eu te falei, eu gosto de organizar coisas, e antes de sair eu fiz um relatório, até hoje eu tenho na minha sala, que foram 1.440 ações distintas na SEDAI, 1.440 por força de expressão, e que, para dar um número do que é isso, a SEDAI, que só dava prejuízo, praticamente a partir do primeiro ano que eu estava lá, ela deu lucro todos os anos, pagou dividendos
todos os anos, e eu deixei a SEDAI, que não tinha sequer balanço aprovado, com abstenção de parecer, com um balanço aprovado pela Ernst Young, depois da PwC, com zero de ressalva e com rating da Standard Poor's duplo A. Ou seja, a SEDAI, após a minha gestão, ganhou 2 vezes o prêmio Maiores e Melhores da Exame, disputando com todas as empresas privadas, não só de saneamento, de infraestrutura do Brasil. A SEDAI virou um case, virou livro da Fundação Getúlio Vargas. Foi um trabalho interessante. A SEDAI sequer tinha sede. A SEDAI tinha 12 prédios separados. Eu fiz a sede nova da SEDAI, incorporei o centro de controle operacional centralizado. Os empregados andavam na caçamba do caminhão, então todos os caminhões tiveram sistema de transporte, não tinham EPI, era uma loucura. Então era um trabalho, sequer tinham crachá, eles sequer Isso tinham que ano, crachá. que Então ano um que foi trabalho isso todo daí? específico. Que ano que foi quando você Oi? entrou lá? Em que ano foi que você entrou lá? Eu fiquei de 2007, de janeiro de 2007 a janeiro de 2015, a primeira semana de janeiro de 2015. 8 anos. Era um trabalho, nós voltamos a investir, fizemos um trabalho, por exemplo, o PDBG, que era o Programa de Poluição da Baía de Guanabara, que tinha caído em decreto, havia paralisado e realmente tinham problemas. Nós tivemos cartas depois do JBIC, que eram os financiadores do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, dizendo que finalmente o programa tinha entrado em linha e fizeram até novos aportes de recursos. As estações que tinham sido feitas, que não tinham entrado em operação, Estação de Alegria no Caju, Sarapuí, Pavuna, nós colocamos em operação. Por que não tinham? Porque você fazia as estações e você não tinha o tronco chegando de esgoto. Fizemos um programa nas favelas, que é um programa Água para Todos na favela, onde nós deixamos todas as favelas do Rio de Janeiro com água. Todas, porque acabamos com aquele sistema de manobrista, entramos, trocamos todas as elevatórias, fizemos um mapeamento de todas as redes que estavam com problema, um trabalho dentro da favela, acabando com aquele processo é, de manobrista, fizemos um trabalho muito grande em relação a modernizar as grandes elevatórias da rua, do Guandu. Um exemplo, nós fizemos uma modernização do Guandu que, além de aumentar a produção, conseguiu botar o Guandu no Guinness Book. O Guandu não fui eu que fiz, mas quem botou no Guinness Book fui eu, porque nós fizemos a ampliação e transformamos a maior estação de água do mundo, botamos a qualidade da água da SEDAI. A SEDAI foi a água oficial dos Jogos Pan-Americanos, do Rio+20, todas as competições. E, por acaso, em função disso, eu fui o coordenador da campanha, do coordenador do programa do Rio Cidade Candidato para as Olimpíadas de 2016. E no relatório final, eles colocaram que um dos pontos fortes do Rio de Janeiro para sediar as Olimpíadas era a qualidade da água do Rio de Janeiro. A qualidade da região saiu como um ponto forte. Que Entendeu? beleza. Então, foi uma água da Maratona do Rio, água dos Jogos Mundiais Militares, água da chamada torneira, água de bica, que a gente chama aqui no Rio de Janeiro. Ah, que coisa. E deixa eu fazer uma pergunta. O Rio de Janeiro, se a gente tiver uma melhora na qualidade de vida da população toda, das favelas e toda a região, que é o sonho de todo mundo, de onde vai vir a água? Porque vai ter um aumento de consumo considerável, né? As pessoas melhoram de vida, claro, consomem mais água. Esse é um problema de cidades grandes. Hum, De onde viria a água do Rio mas de Janeiro? Essa é eu. uma pergunta difícil? Não, o Rio de Janeiro já tem uma cobertura de água. Se você pegar os dados do Sinis, o Rio de Janeiro tem uma das melhores coberturas de água do Brasil. Água e coleta de esgoto, né? Porque a gente trata muito esgoto, a gente fala muito de tratamento final, mas o grande problema do esgoto é a questão da coleta. O Rio já tinha um nível de coleta e de água muito grande. Ao comunidade, quando você sobrevoa atualmente, você pega um helicóptero hoje, você sobrevoa as favelas, você vê que você tem uma oferta de água significativa. Até você basta ver pela quantidade de piscinas, aquelas piscinas tônicas que você tem na laje. É claro que um momento de calor absurdo, e quando você Ah, desregula o teu sistema de manutenção, você junta o crescimento da demanda com eventualmente o problema, e você deixa de fazer a saturação das linhas e derruba os sistemas. Mas a gente tornou vou te dar um dado assim, muito interessante.
Eu diariamente recebia do meu diretor de operação, de distribuição de água, que era o Armando, e depois foi o Marcelo Mota. Quando eu entrei, a cidade devia ter, assim, tipo, 1.100 elevatórios na rua, na região metropolitana, 1.100 bombas na rua. Quando eu entrei, nós tínhamos algo da ordem de 200 paradas permanentes. Ou seja, 20% das elevatórias estavam paradas. E muitas das elevatórias estavam paradas por roubo de cabos, roubo da própria bomba. E eu chamei as associações dentro do meu estilo, porque eu sou um estilo meio cariocão, sou um estilo meio, sou suburbano, e falei, olha, daqui para frente, robô, eu não vou repor imediatamente, vou deixar faltar água. E aí todo mundo achou que eu era maluco e comecei a fazer. E a própria comunidade identificou que tinha uma pessoa, tinha um gestor que estava fazendo. E eles mesmos começaram a autocontrolar esse eventual roubo. E, ao mesmo tempo, eu montei equipes específicas, uma equipe que ficava ali perto da CADEG, que Hum. fazia o reparo. Ou seja, aquela média de 200 que eu tinha diário, em um ano e pouco, eu reduzi para uma média que variava de 6 a 12 por dia. E com isso, 6 a 12, eu diariamente recebia de manhã e de tarde as que estavam paralisadas. E eu, presidente, priorizava, vamos fazer essa, por uma decisão discricionária minha de maior impacto. Hum. Isso virou um grande sucesso, porque as comunidades, a gente estabeleceu um relacionamento, a gente tinha reunião mensal, ou a cada 2 meses, com todas as comunidades, uma reunião assim, tete a tete. Presidente, diretores, e vinham os presidentes das associações, que Ó, reclamavam disso, e ao mesmo tempo, ao longo do tempo, esse contato para quem trabalha em concessionária, para quem trabalha em água, é fundamental. Nós resolvemos muito problema. Isso foi privatizado, né? Há algum tempo atrás, a questão da distribuição de água do Rio de Janeiro foi dividida em lotes e foi privatizado. Hoje tem uma reclamação absurda, tá? A gente está vendo na mídia uma reclamação absurda, porque perdeu a o cultura. gerenciamento da água é uma coisa muito específica. É uma coisa muito específica. Tem que ter gente com habilidade, com contato. A questão, logicamente, comercial, ela é um pouco diferente nessas comunidades. A maioria dessas comunidades não pagam água. E fala, mas não paga água. Não é assim. Você não vai cortar água, você não vai gerar um elemento restritor de água porque por conta da inadimplência. Então, é uma coisa muito. E a mesma coisa acontece na energia elétrica, né? A diferença é que na energia elétrica, quando você tem uma demanda crescente em relação à demanda, o transformador às vezes não aguenta e ele explode e desarma o transformador, você dá um apagão direto. Na água, não. Você tem uma restrição de demanda um pouco para os chamados pontos mais altos. Então, por Sim. exemplo, a Rocinha. A Rocinha, nós tínhamos 4 níveis de elevatória. Sempre tinha um nível de elevatória com problema. Se fosse o nível mais baixo, derrubava tudo. Eu comecei a ter um monitoramento passo a passo da Rocinha. Parou de faltar água na Rocinha. Não sei se está faltando hoje, mas esse trabalho a gente fazia. O Everton, isso é uma questão muito interessante. O gestor, ele não pode se afastar da ponta. O gestor não pode ser planilheiro. O gestor, se realmente ele é engenheiro, se ele acompanha, ele tem que conhecer de perto o problema e agir. Isso é na área de energia elétrica, é na Petrobras, é na Claro. água. Ele não pode se afastar. Agora, a água ela é extremamente impactante na vida, entendeu? É interessante essa história, é bem interessante. É, deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu fiquei olhando o teu currículo, você passou por um monte de coisa, e eu fiquei tentando procurar onde a água estava perspassando toda a tua carreira, porque você trabalhou em siderúrgica também, né? Trabalhou na Petro. Trabalhei meu primeiro emprego logo depois que eu me formei. Eu Ah, trabalhei no Grupo Gerdau, na Cozigua. Aliás, foi lá que eu conheci o Dr. Jorge Gerdau, que é meu amigo até hoje, fez até a abertura de um livro, mas foi meu primeiro emprego. Depois eu fui logo trabalhar na Light, quando a Light era uma empresa estatal. Trabalhei 2 anos e pouco na Light, acabei sendo rapidamente um dos gerentes lá de manutenção da Light. Depois eu também vim em concurso público para a Petrobras e fiquei grande lá. parte da minha carreira da Petrobras cedida e, ao mesmo tempo, tocando uma série de outros projetos. E voltei agora, recentemente, para a Petrobras. Quando o Jean Paul voltou,
eu estava como diretor-geral da LERJ, do Legislativo Estadual, aí o Jean Paul voltou, eu teria, aí eu voltei para a Petrobras e agora assumiu a Magda como presidente, que também era minha amiga de longa data, que também era petroleira, estava aposentada, e eu trabalho com ela. Ah, muito legal, muito legal. Então, mas e a água? Onde é que estava na siderúrgica? Tinha alguma coisa com isso Não, ou não, não? não. A água foi uma coisa interessante. Como a SEDAI ela estava com um grande problema, na realidade, tem um personagem no Pulp Fiction, do Quentin Tarantino, muito interessante, que quando dá problema, eles chamam o personagem que é o The Cleaner, o limpador, que é feito por um personagem clássico, do Harvey Keitel. Harvey Então, Keitel, é, tá. eu fico um pouco como Harvey Keitel. Quando tem um problema, o cara pega o telefone e fala, call the cleaner. Então, a SEDAI estava com um problema gravíssimo e eu já tinha resolvido os problemas. E aí me chamaram para assumir a SEDAI. Eu acabei ficando e fiquei 8 anos. Para tu ver com esse negócio do call the cleaner, eu acho que eu nunca contei essa história para ninguém. Quando eu estava já na Secretaria de Educação, tinha resolvido tudo, e o Rio de Janeiro estava aquela crise da segurança. Um dia o governador Dornelles me chamou no canto, o Beltrame ia sair, ele falou, Victor, você resolveu tudo, tal, resolveu coisa. Agora eu preciso que você assuma a Secretaria de Segurança. Falei, Dornelles, você está Porra. maluco? Não, não, não tem problema, tu vai dar gente, eu vou botar o Sá, que era o que acabou de ser o secretário de segurança, ele vai ser teu sub, tu vai tocar. Falei, Nornélio, eu vai dar certo, eu vou botar colete, vou dar tiro, tu vai resolver. Ou seja, eu quase virei secretário de segurança, e logo depois, no Rio de Janeiro, teve a intervenção na segurança, que veio o Sim, eu Braga Neto, lembro. foi a Eu Braga lembro. Neto. Ou seja, eu quase fui o secretário de segurança pro Braga Neto. Naquela Eu até época. falei, Dornelles, eu vou meter um negócio desse, depois eu vou para casa, os bandidos vão atrás. Eu falei, não, eu faço aqui uma lei que vai te garantir segurança para você até 5 anos depois. Não. E o Dornelles, no último dia de governo, ele conta essa história numa reunião para o Braga Neto e para todo mundo. Então, a água me surgiu como desafio para resolver um problema, como foi a FITEC, foi colocado. Então, eu não tenho problema. A gente tem uma capacidade de buscar entender, nem sempre se tem a oportunidade. O Everton, eu estava para voltar ou não ou para ir, tinha acabado a Secretaria de Educação. Um dia um amigo meu me procurou, né, na churrascaria lá na ilha, e aí falou para mim, pô, Victor, me pediram para eu indicar o presidente da Casa na Moeda. E eu, na hora, lembrei de você. Que você sabe disso? Aí eu falei para ele, olha, não sei nada, mas em 60 dias eu serei o maior especialista nesse tema do Brasil. Então, eu acabei não indo para a Casa da Moeda, acabei indo para a Alerj, né? Mas já, na primeira noite eu já tinha lido lá sobre Casa da Moeda, o que fazia e colocava. E eu passo isso para os jovens, tá? Eu busco passar Muito isso para os bom. jovens, eu busco passar que a gente não pode ter medo de enfrentar desafios. A gente não pode ter medo. E cada desafio, no final, acaba sendo uma grande experiência de Um vida, crescimento pessoal um enorme, né? crescimento, e ao contrário, os É, desafios te forjam. E eu é. tinha acabado de entrar na Petrobras e estava fazendo uma pequena obra no finalzinho da década de 80, em cima de uma plataforma. E a plataforma pegou fogo, que era a plataforma de enxova. E aí resolveram montar um grupo para reconstruir a plataforma de chuva, que era um desafio muito grande. Eu era pato novaço. E aí o pessoal falou: você está dentro? Eu falei, na hora. Pra já. E aprendi muito na reconstrução daquela plataforma, desde a desmontagem da plataforma, montar a plataforma nova. Por quê? Porque surgiu um desafio num grande acidente. Momento, é. É Exato. isso, a gente às vezes não percebe que os desafios, eles surgem e você tem um aprendizado fantástico. Eu particularmente, eu fui forjado e nessas oportunidades que eu tento passar. Você tem oportunidade, você tem que enfrentá-la. Eu, em 1985, eu estava na Light
Aí um dia aparece um cara lá e fala: Ó, vai ter um festival aqui no Rio de Janeiro e precisa botar um engenheiro que vai ser o chefe da implementar. Ninguém queria ir, porque era no fim do mundo. Não tô. Aí o Sarmento, que é um cara que depois eu levei para trabalhar comigo na Secretaria de Educação e trabalhou comigo e está hoje lá na LERJ. Aí ele falou: pô, chama o Lourinho, pô, tem cara de roqueiro. E eu fui o chefe do primeiro Rock in Rio. Aquele Rock in Rio que ninguém queria, no fim do mundo. Eu fiz um Sim, artigo outro dia, o jovem, o engenheiro Rock in Rio. Eu fui para lá com o Fusquinha 434, fui para a equipe lá, que era aí já era o Medina, me deu uma hospedagem no hotel Dunas, que era ali perto. Eu fiquei 2, 3 semanas antes, montando a subestação, montando tudo, e operei o Rock in Rio. Então tem na história o Rock in Rio, que ninguém queria ir no meio da poeira, naquela chuva que não tinha energia elétrica, surgiu como uma oportunidade que ninguém queria. Eu fui lá na frente, troquei por folga, nem ganhava hora extra, nem nada, e foi um aprendizado. E outro dia eu escrevi, quando o Rock in Rio fez 40 anos, então eu falei, eu escrevi um artigo, o jovem o engenheiro e o Rock in Rio. muito bom, muito bom. É o que você falou da história do planilheiro lá. Se o cara fica na zona de conforto lá, Ah, não cresce, não é verdade? o Não cresce. planilheiro não cresce. O planilheiro adora fazer acessibilidade, ver. Mas pôr a mão na massa é o que faz você resolver as coisas. Você É tem razão. verdade, é Deixa eu fazer uma verdade. pergunta para você. Você viu um monte de coisa, né? Você tem uma experiência no monte de áreas. Imagina que você tivesse uma varinha mágica aí, que você conseguisse fazer uma ação para tentar resolver o problema do saneamento no Brasil, que é grande de montão. O que você faria, independentemente de empresa pública, privada, o que seria importante para a gente resolver essa vergonha nacional aí? É, é. Vamos entender primeiro. Eu digo, o conceito do saneamento é um conceito muito interessante, as pessoas acabam confundindo, né? Eu acho que o grande problema que nós temos hoje no saneamento, que varia, logicamente, de cidade para cidade, especialmente, primeiro, a questão da coleta. É muito presente no Rio de Janeiro, apesar de ter alguns pontos da Baixada Fluminense, que é a questão da coleta, que são as valas negras em Sim, frente de locais, e com a balão, o drenagem. pessoal chama aí, Nós né? temos que ter Balão. temos que ter um fundo permanente para definir a questão do saneamento. A gente está vendo agora com as chuvas, cidades em São Paulo que não baixaram, porque a chuva acabou, a cidade não baixa. Isso é saneamento na veia, porque isso é drenagem. Ah, você pode ser. Isso não adianta a gente estar falando em que de coleta, tratamento final, se a cidade não consegue, se a gente não está conseguindo dragar sequer os nossos rios. Então, o investimento pesado nessa área é um aspecto. O segundo aspecto, muito importante para o saneamento, a gente tem que ter grandes comprometimentos das grandes corporações que elas têm que fazer a sua parte. Não adianta. Você vai no lixo, eu moro na Baía de Guanabara, você vê o lixo flutuante, é lixo Pois é, flutuante multinacional. O pois lixo é. flutuante multinacional é garrafa da Nestlé, garrafa da Coca-Cola. Por exemplo, essa aqui, ó, ela não é, aparece poluindo, sabe por quê? Porque tem valor comercial. Porque alguém Porque botou valor comercial. Então tem que ter algum tipo de compulsoriedade para que as empresas e as grandes corporações demonstrem, da maneira que você tem o chamado crédito de carbono, você tem que reduzir sua pegada de carbono, você tem que obrigatoriamente comprovar que você está reduzindo a sua pegada de lixo comprando. Eu produzo plástico, eu tenho que comprovar que eu estou comprando tanto de plástico que está sendo reciclado, eu produzo isso, tal. Essa é uma maneira. Tanto que no Rio de Janeiro aqui, eu implementei o Fundo de Recursos Hídricos, que até então nunca era pago. Fiz com o Mink. O Mink era o secretário, antes de virar ministro, nós não implantamos. Eu tinha, falei, é né? totalmente, é totalmente justo, eu que faço capta de água, pagar um pedaço do Fundo de Recursos Hídricos recolhido na conta, para que seja reinvestido em melhorias, especialmente na questão hídrica. Então, tem muita coisa, tem muito trabalho, tem muito espaço, replantio. Como é que um Brasil como esse, eu tenho programas de voluntariado,
que eu faço plantios de árvore. Faço isso, sempre fiz, criei o maior programa de replantio de matas ciliares, que foi na SEDAI, com milhões de árvores plantadas, criação de viveiros de muda, criação de escolas de formação de presos para plantar, pessoas assim que me davam aula que não queriam que divulgasse, Luciano Huck, André Trigueiro, e eu continuo fazendo, mas se todo mundo, de alguma maneira, aquela lógica, planta um livro, tem um filho, ou não, como é que é? Escreva um livro, tem um filho, plante árvore, se todo mundo, de alguma maneira, tornasse as cidades menos áridas, Ah, seria um sim. trabalho, mas a gente não vê isso, a gente não vê. A gente vê cada vez mais as cidades áridas, cada vez mais. Os programas eles são muito bonitos, são teóricos, mas na maioria pouco acontecem na prática. Isso está ligado a clima, está ligado ao planeta, está ligado à produção de água, está ligado à limpeza, Tá ligado à está educação. ligado à educação. É. Então, é algo muito importante. É difícil. A própria educação ambiental que você está colocando, a educação ambiental é uma coisa muito difícil, porque você tem que compatibilizar e ter o professor preparado para que o aluno, desde o início, ele começasse a entender que ele tem a pequena colaboração. Ele tem o que fazer. Eu não sei se aqui no Rio de Janeiro tinha, quando tive a crise de energia, que os nossos pais falavam: apaga a luz que eu não sou sócio da Light. Era uma É, expressão, aqui era a era uma mesma coisa. expressão, era uma expressão popular. Isso surgiu não por conta de educação ambiental, surgiu por conta de uma demanda que a gente tinha. Então, tem muita coisa para fazer no Brasil. Muita coisa. O que você definir por fazer no Brasil, no próprio, no voluntário ou na empresa, tem que fazer, dá para fazer. É outra coisa, Everton. É, todos nós que temos cargos gerenciais, especialmente cargos gerenciais elevados, temos responsabilidade, a gente tem muito que pode fazer. No nosso dia a dia, a gente tem que Sim. receber um olhar. O nosso olhar, ele não faz parte de política de ESG, não faz nossa parte de entregar e entender o que a gente pode dar retorno para a sociedade, isso sem prejudicar o negócio. Às vezes você desenvolver, você fazer um projeto, olha, eu vou fazer um projeto, mas esse projeto vai desenvolver associado a uma indústria brasileira, um conteúdo. Segunda-feira agora, dia 10, eu vou estar dando uma aula magna lá na Tecnip FMC, na Ilha do Fundão. É o quê? Um projeto que eu participei só no final, que é um projeto que a gente desenvolveu uma tecnologia maravilhosa, a produção, separar gás no fundo do mar, chamado HICEP, um belo trabalho de centro de pesquisa da Petrobras, do engenheiro chamado Fábio Passarelli, da Silvia, que hoje é diretora, e o projeto agora saiu do papel. Saiu do papel, está sendo fabricado, uma coisa que isso vai ganhar Oscar da indústria do petróleo, não tem a mínima dúvida. E quando a gente começou a implementar, estava eu e a Silvia, nós falamos para a empresa que está implementando, que é um grupo francês-americano, Technip FMC, e falamos para ele: vocês estão recebendo essa encomenda, fazer, mas vocês têm que ter oportunidade de treinar jovens ali, porque na Ilha do Fundão, no complexo, para que esses jovens despertem para o potencial da indústria do petróleo. E aí eles vão começar turmas que eles vão pegar jovens e vão dar um treinamento lá de 10 a 15 dias com uma bolsa para o cara conhecer o que é a indústria do petróleo, a indústria subsea, ou seja, para despertar futuros engenheiros de petróleo. E isso surgiu numa ideia, colocar dedo simples, não custa nada, não coloca nada. Por quê? É o espírito, de alguma Sim. maneira, a gente falar, a gente tem que ter o processo de contribuição. E muitas pessoas não conseguem compreender. As pessoas acham que seu limite de trabalho no dia a dia elas não têm, não têm contribuído. Isso vale para meio ambiente, isso vale para Para tudo, tudo. tá? Para tudo, é verdade, é verdade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui dos seus. Eu vi que você tem uns livros bem interessantes, os títulos são bons. Cartas a um Jovem Engenheiro, Ética, um Caminho Sem Volta, esse aqui é a construção e a destruição do setor elétrico, né? Os desafios do ensino médio, tem um monte de coisa. E a gente está numa época que parece que o povo está fugindo da área de exatas, né? Você que é engenheiro, É. na área de exatas, né? O que que você diria para alguém que pensa em seguir esse caminho, né? E que tem algum receio por achar que é difícil? Como é que a gente consegue atrair cérebros bons para essa área que a gente precisa tanto? O Cartas ao Jovem Engenheiro é justamente um livro para isso.
Tem uma editora muito tradicional, que é o CVE, uma editora de origem suíça. Sim. Eles fizeram uma série para motivar profissionais que ingressavam numa carreira. Aí criaram Cartas a um Jovem Ator, aí botaram a Marília Pêra. Cartas a um Jovem Médico, Abdibe Jatene. Cartas a um Jovem Político, Fernando Henrique Cardoso. Cartas a um Jovem Esportista, Bernardinho. Cartas a um Jovem Economista, Gustavo Franco. E me convidaram para escrever Cartas a um Jovem Engenheiro, pela minha motivação que eu tenho de engenheiro. E ali eu escrevo 28 cartas, é, cartas que podem ser lidas em 5 minutos, de experiências que eu vivi, e recomendando como alguém pode querer ser engenheiro. Quem faz, inclusive, a abertura do livro é o Gerdau, como você falou, da siderurgia, e um amigo meu, que foi um dos grandes executores de coisas no Rio de Janeiro e no Brasil, e que foi para o limbo, que é o Ike Batista. Então, o que eu fiz para ele, inclusive, um projeto que é um projeto hoje símbolo no Brasil, que eu levei o projeto, é um conceito meu, que é o projeto do Porto do Açu. É um projeto conceitual meu, que hoje é uma realidade, todo mundo me chamava de maluco quando eu criei esse projeto. E ali no livro, eu tenho passagens que vão desde o engenheiro bebê, de como é que você desperta um engenheiro para ele, o engenheiro bebê, o engenheiro adolescente, para quando você compra um brinquedinho do Lego ou compra uma coisa, você está despertando o princípio do engenheiro naquele garoto. Quando você põe ele atrás do computador, que põe ele para jogar Minecraft, você está despertando. Então, o meu garoto, que é Francisco, tem 23 anos, é um dos engenheiros, sem toda coisa, sem qualquer coisa de pai, um dos engenheiros mais brilhantes que eu conheço, que é o meu garoto de 23 anos. Eu produzo ele como engenheiro desde os 10 anos. Aos 11 anos, o Francisco foi ao Rio Oil Gas, que não podia entrar na feira de petróleo, e, e eu peguei a autorização. Aos 11, 12 anos, o meu filho, eu parava num buraco assim da SEDAI, que tinha uma intervenção, e eu chegava para ele, me explica essa operação. E eu botava ele com um olhar. Então, eu desenvolvi nele chamado Olhar do Engenheiro, que é um dos capítulos do livro. Então, o engenheiro, ele tem que ter olhar. Lógico que ele tem que ter um olhar para cada coisa, né? Tem cara que tem um olhar melhor para o saneamento. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que tem um olhar para aeroporto, que é uma coisa fantástica. O cara entra no aeroporto, ele consegue perceber o que outros não percebem. Eu não consigo perceber o que ele consegue perceber, porque ele tem um olhar de engenheiro para o aeroporto fantástico. Ele está até agora com uma visão ideológica muito complicada, virou aqueles caras assim ultra de direita, mas do ponto de vista de aeroporto, ele é brilhante. Ele é brilhante, que é o Delmo Pinho. Então, isso você desenvolve ao longo do tempo. E eu digo o seguinte, que o olhar ele é fundamental. E o olhar, você aperfeiçoa, se É desenvolve. isso. É que ninguém vira sommelier, fala, tomou o vinho, e não, 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 não. Você Nasceu, tem que nasceu com o desenvolver, dom, não é assim, ó. treinado, colocado na É, percepção. O Dr. House só é o Dr. House da série porque ele foi treinado médico, foi ter outro perfil. Então, o livro tem muito disso. E, e eu até hoje tenho, por exemplo, eu formo garoto. Semana passada agora, eu estava na TCC, com esse mesmo telefonezinho que eu estava fazendo, assistindo o TCC de um jovem que eu conheci dando uma aula no curso de engenharia no primeiro período, então ele fazia engenharia naval, com esse Severino. E eu tive a oportunidade de estar junto com ele, vendo a formatura dele, chorando com ele, me emocionando com ele, e ontem ele me mandou a carta da empresa dizendo que vai contratar ele para ser engenheiro. Então, para pô, mim, que lindo, né? isso é um É prazer, lindo. um prazer. Você não pode imaginar. Por exemplo, a maioria desses jovens, bicho, eu compro o anel de formatura. Por exemplo, o Severino, que ele é gordinho, eu compro o anel de formatura dele, já está pronto para entregar. A Juliana, que está se formando em engenharia química, eu comprei dele. O Ciaron, que é pedagogo, eu comprei o dele. O Daniel está se formando em direito, eu comprei dele. Eu oriento os jovens e tento passar. Eu acho que é um pouco da nossa missão. Se você for na minha sala é repleta de mestres Yoda, para cima e para Ah, baixo de mestres Yoda, que é a filosofia Jedi, né? Que é a chamada passagem
que você dá para os teus padawans. Então eu tenho essa filosofia, tenho isso de filosofia. Muito bom, Isso vai gostei. para o trabalho, isso vale do trabalho. O pessoal gosta disso do trabalho e tal. Então, estou sempre ganhando meu presentinho lá, tá? Muito bom. Mas assim, quando eu for para o Rio, eu vou te visitar. Fiquei curioso, quero ver os seus Jedi aí. Eu também gosto muito Pô, do aqui, pro, pros, pros nossos, pros nossos aqui, ó. Cadê? Estão Ah, todos aqui, ó. Olha que legal, meu. Estão todos aqui com o fundo do Cristo ao final, entendeu? Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, só para a gente encerrar, conta para a gente aí da sua carreira de radialista, pô. Um engenheiro Ah, que faz de tudo. Você é o essa é polivalente uma, essa é total. uma, essa é uma, essa é uma coisa interessante, né? É, esse é um dos capítulos também do livro. O engenheiro tem que saber se comunicar. O engenheiro Claro, tem que saber se claro. comunicar, ele tem que comunicar. E eu, por acaso, eu fui em 94, eu fui falar, ó, vai lá na rádio, fala pela Petrobras e tal. E na ocasião, a minha mestre-oda na ocasião era um monstro da comunicação chamado Daisy Lucid, que era chamado programa Alô e Daisy da Rádio Nacional, e ela era casada com um jornalista também muito famoso, e ela gostou de mim, me chamou para continuar. Depois eu fui fazer na Globo Haroldo de Andrade, que era um outro mestre do debate. Depois eu continuei na Globo com Loureiro Neto, e estou na Rádio Tupi, toda semana tem um debate, o debate popular, e agora é um depoimento. Uma vez, agora estou fazendo de 15 em 15 dias, mas estou há mais de 20 anos. E a Rádio Tupi é uma bomba, assim, ela entra com 500 mil ouvintes por minuto. E aí a Rádio Nova Brasil me chamou para ter uma coluna semanal, tipo podcast. A Rádio Nova Brasil pertence a uma pessoa de São Paulo, Ribeirão Preto, um mega empresário na área da educação, que é o Chaim Zahrer, e eles fizeram um programa é, semanal que eu falo soluções e sustentabilidade. É um programa que eu falo sobre meio ambiente e soluções e falo na ordem de 6 a 8 minutos, decodifico algum problema para a sociedade e é ancorado pela Isabelle Benito. Então entro toda segunda-feira, assim, 7h40 da manhã, na hora que o pessoal está indo para o trabalho. É uma coisa interessante, eu faço isso tudo 0800, eu abro mão de qualquer é, 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 olerite, qualquer contribuição, sempre fiz questão de participar, porque é uma oportunidade de estar também trocando experiência, e você não tem noção, rapaz, você não tem noção do alcance disso. Você não tem noção. Eu entro às vezes num táxi ou no Uber, eu falo, o cara escuta a minha voz, me identifica pela voz. Mas é uma coisa impressionante. Eu estava uma vez, Pois quando a Tupi fez, sei lá, 80 anos, e aí eu estava no. Aí eles fizeram na Catedral ali do Rio de Janeiro, fizeram uma missa, né? E tinha um grupo de deficientes visuais. Eu estava assim, tipo, quase 15 metros deles. Os caras conheceram a minha voz e vieram assim na minha nossa, direção. Mas uma coisa assim de chorar, bicho, de chorar. emocionante, Uns- né? Emocionante. Não, as pessoas, porque o rádio tem um detalhe muito interessante. E o rádio não é essa nova geração nossa que a gente está falando agora de conversa. O rádio permite que você entre em alguns momentos no coração das pessoas. Você consegue falar com as pessoas, você consegue levar emoção para as pessoas. Dependendo da forma como você conversa, você tá indo ao encontro que as pessoas pensam, ou divergindo É das verdade. pessoas. E eu sempre fiz a coisa muito direta, nunca tive dificuldade qualquer de falar sobre qualquer tema, e isso me reduz talvez a minha taxa de envelhecimento, melhore minha aceitação e aumente muito minha capacidade de argumentação no meu dia a dia para tudo o que eu faço, né? Então, para mim eu também me identifico como jornalista, tem até registro no Ministério do Trabalho como jornalista. é, e isso ajuda a dar aula, para dar aula. Eu continuo dando aula Com e dar certeza, aula. com E a certeza. aula, quando você vai para um debate, você vai para o programa de debate,
você vai para um debate como esse, porra, você tá tranquilo. Por exemplo, imagine eu, como secretário de Educação, participando de audiências públicas, com todas as escolas ocupadas, com gente do padrão do outro lado, de Paulo Ramos, Marcelo Freixo, todo mundo. Para mim, eu levava na boa, tranquilo. O exercício, para mim, do debate, da discussão, inclusive discussão com nível, com lógica e consistência, e passando o que eu acredito, aí fica muito Claro. mais fácil. A rádio, como essa questão que a gente está falando, a conversa, ela permite você levar muito mais o seu pensamento. Então, algumas pessoas não entendem que a habilidade de comunicar, a habilidade de passar, ela é fundamental em qualquer profissão. Não só no direito, não. Ela é importante na Concordo capacidade totalmente, do concordo totalmente. Eu médico, fazia isso com os meus alunos, eu insistia muito para eles fazerem a apresentação, para eles aprenderem a falar, para aprender a se colocar, aprender a se expressar bem, montar algo bem os inteligível, cursos de fácil. oratória, os Isso, cursos de oratória, de apresentação, eles são fundamentais. claro. Eles são fundamentais. E outra coisa, não é só falar, é falar sobre pressão. Saber falar sobre pressão, sobre pressionado, na divergência, da novidade. Isso Ah, é, 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 tem que ter locução. treino, tem que ter habilidade, tem que É. E calma, é saber que você tudo. pode, e saber que você pode errar, né? Você saber que pode errar. Então, por exemplo, eu quase meti aqui no meio da conversa com você, porque eu costumava brincar, porque tinha um Didi Mocó, que ele falava, aí vareia. Eu quase meti no meio da conversa que o vareia, mas eu tenho um clássico meu, que tem milhões, assim, de views na rede social, foi Ah, quando eu assumo a Secretaria de Educação, e aí eu tô no carro, e aí eu não sabia que era uma entrada ao vivo no Bom Dia Rio, com, é, é, e aí o cara pergunta, secretário, você me ouve? Eu tô pensando que era minha mãe que tá ligando. E eu sempre brinquei naquele negócio, não, eu ouvo, eu chamo assim, tauba. Aí eu falei, ovo. Quando eu falei que ovo, que eu vi, que o ovo, eu estava ao vivo, eu não sabia que estava ao vivo. E aí eu falei, não, estou ouvindo sim, ouço, te ouço. Mas aí a cagada já tinha sido já feita, tinha né? rolado. E era ao vivo, na entrada do secretário de Educação e tudo, mas eu não sabia, o cara estava me entrando na televisão. Aí a cagada já tinha sido feita. Óbvio que eu Já consegui era. corrigir, colocar. Aí o Otávio Guedes, que é muito meu amigo, o Otávio hoje é um ícone na comunicação no Brasil, me ligou. Falei, Otávio, manda pegar no meu antigo curso primário, manda pegar minhas notas de português, que na ocasião não chamavam nem de português, chamavam de outra expressão, leitura, alguma coisa. E aí falei, pega. Aí ele falou, posso pegar? Aí entraram na minha escola primária para pegar minhas notas só notão. Falei, mas ficou uma. Mas até hoje, quando alguém fala entrevista, assim, aí agora já levo na brigadeira. Fala, Alguém já você me ouve? Eu falei, ovo sim. Tanto que o meu ovo, eu mando, lógico, eu mando virou sim um marca Gzão. registrada. Virou marca registrada. Não, o Romeu Zema me copiou. O Romeu Zema toda hora tá mandando, eu ovo, eu ovo, eu ovo. Então, pô, eu levo na boa. Muito bom, muito bom. Um prazer, o nosso tempo já está esgotando aqui. Um prazer Eu falar espero contigo. que tenha Muito bom dado. ouvir tuas histórias Espero aqui. que o programa tenha dado bem aí para vocês, tá Sensacional. Nós bom? vamos colocar, nós vamos divulgar. Eu vou mandar para você ajudar a divulgar aí. Excelente, parabéns. Tudo que você faz aí, você tem uma mágica, a sua comunicação e a sua habilidade em convencer as pessoas a fazer o bem é sensacional. Parabéns pelo teu trabalho aí. Por favor, pode fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer. Eu acho que esses canais de comunicação, eles são importantes, eles são registros, eles colocam opinião. A gente estava falando de saneamento. Antes de vender a SEDAI, eu fiz uma live com um amigo meu chamado Luiz Leão, que é do grupo Coalizão Rio, e aí eu falei tudo o que ia acontecer. E todo mundo falou, você é um profeta do apocalipse, é contra a privatização. Aí, outro dia, ele postou a live de novo, muitos anos, eu falo, porque na realidade isso hoje permite
registro, coisa que a gente talvez não pudesse no passado, né? É verdade. Tanta coisa boa, tanta coisa boa que eu participei no passado, que eu não tenho nem a foto, Não tem nada. É que não verdade. a foto, e hoje a gente tem essa oportunidade de estar gravado e colocado É muito bom. e, Bom, é pela verdade. eternidade. Eu tenho uma história muito interessante, né? Para final, eu tive, quando estava na faculdade, eu tive uma aproximação quando o Brizola voltou ao Brasil para ser candidato a governador. E fiz a campanha do Brizola. E estabeleci uma relação muito boa com o Brizola e tudo. Quando eu me formei como engenheiro, eu chamei o Brizola. E quando eu passei para o concurso da Petrobras, eu liguei, o Brizola morava ali na Avenida Atlântica 3210, né? Ali na esquina com a Xavier da Silveira, ou Xavier de Brito, acho que é uma Xavier. E aí eu liguei para o governador, falei, governador, eu passei para a Petrobras. Ele falou, vem aqui, garoto. E aí o Brizola ficou quase 3 horas comigo, e eu, garoto, falando a importância que era eu ter ido para a Petrobras, o papel que eu teria à frente da empresa e como eu tinha que me dedicar. Eu não tive uma câmera para guardar e registrar aquele Olha momento. Mas isso. foi uma coisa tão legal, o Brizola me contando e falando, e o papel que eu tirei. E muitos anos depois, quando eu sou secretário pela primeira vez, o Brizola me liga, ou eu ligo para o Brizola, porque ele era o garotinho eleito pelo PDT e ele era o presidente do PDT. E aí ele lembra da passagem de como ele falou, viu? Como é que estão as coisas? E aí ele falou, e eu falei, e aí, governador, o que que eu tenho que ser um bom secretário de energia? Aí ele fica no telefone me falando, contando a história. E a cartas, e esse livro, um desses livros aí, que é a Gênio. Constituição e Destruição do Setor Elétrico Brasileiro, eu Ah, falo muito do Brizola. Falo muito do Brizola. Foi um cara com que eu aprendi. E eu tenho poucas fotos com ele, ainda tenho algumas fotos com ele, mas eu não teria. Pô, imagine uma conversa, eu três mostrar horas. para os meus filhos, para os meus alunos, porque esse era um gênio, falava de qualquer assunto. Você fala, puxava essa conversa nossa aqui de meia hora que está indo para 40 minutos. Se você pegasse o primeiro tema, o Brizola ia fazê-lo em 2 horas, mas com começo, meio e fim, com consistência e com passagens. É raro ter pessoas assim com Ah, que. raro, Eu não tive raro. oportunidade de conviver com esses grandes mestres, mestres Yoda, que alguns eu não pude guardar as fotos assim do tempo, tá? Ótimo, obrigado. Então você hoje é o Wagner Victorioda, né? Já tem os seus seguidores. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela entrevista. Muito legal. Nós vamos fazer uma divulgação aqui. Espero que muita gente se inspire na sua carreira. Muita gente já está se inspirando, mas quem não conhece possa se inspirar. Parabéns de novo. Obrigado, Wagner. Tá bom. Espero que se inspire também em torcer para o Fluminense. Tá bom? Saudações tricolores. Aí sim, aqui é pro Palmeiras. Tá bom. Um Grande abração. abraço. Tchau. Obrigado, Wagner. Tchau.